De ser alertado aqui pelo UOL, o governo federal decidiu afastar um servidor do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que lidava com o cadastro do Bolsa Família e era investigado por fraudes em descontos do INSS. Francisco Assis Mano Barreto era até hoje de manhã chefe de gabinete da secretaria que cuida de dados do Cadastro Único dos programas sociais do governo federal, por exemplo, o Bolsa Família. Ele é suspeito de envolvimento no esquema de fraudes no INSS, fraudes bilionárias, e a pasta tomou conhecimento do caso em pedido de posicionamento para uma reportagem aqui do UOL. Sakamoto, importante, né? Lembrando que hoje também o governo está se movimentando, tem um calendário de pagamento para ser feito às pessoas que foram fraudadas, 292 milhões em mensalidades, agora a partir do mês de maio. Diego, a quantidade de fraudes do INSS a gente ainda não tem total dimensão. Eu desconfiaria que nem a Polícia Federal ou o próprio governo tem total dimensão. Desde que essas autorizações começaram a ocorrer, desde que esses descontos começaram a ocorrer em 2019, ainda na gestão Jair Bolsonaro, depois aumentaram consideravelmente durante a gestão Lula, né? Depois, com tudo isso, né? Vocês são 6 anos, 4 de Bolsonaro, 2 de Lula, é muita coisa. Ainda o pessoal está chafurdando para tentar descobrir até onde isso vai. E isso também tá servindo de gancho para verificar outras fraudes no próprio INSS. Eu explico, né? A gente está falando nesse caso da roubalheira, né? Do débito não autorizado de mensalidades das contas de aposentados e pensionistas por parte de associações e sindicatos, né, com a anuência ou a cumplicidade, ainda não sabemos o efeito e até onde vai isso, do próprio INSS, né? Agora, além disso, a gente sabe, isso é uma coisa conhecida, quem acompanha o INSS sabe que problemas, fraudes, sacanagens, falcatruas, maracutaias são coisas que a gente tem se deparado. Sabe, aquelas coisas, dia desse até o pessoal trouxe, né, e falou, olha, veja só, pessoas grupos que criaram pessoas para receber aposentadoria, são pessoas fantasmas recebendo aposentadoria. Isso aí, quem acompanha a política nacional sabe que há muitos e muitos anos, né, a gente vê isso, né, acontecer, né, a gente vê esse tipo de coisa acontecendo, não é novidade, né? A tristeza da história não é que não é novidade, mas é o fato de que, não sendo novidade, ele ainda acontece, apesar de todas as denúncias, eu mesmo já fiz matéria sobre isso no passado. Se você denuncia, o negócio volta. Então, e tem um ponto que aí eu queria considerar, que é o seguinte: é claro que o INSS precisa avançar em INSS, sistema previdenciário, Seguridade Social de uma maneira geral, o sistema de concessão de benefícios, ele precisa avançar para combater fraude, porque é claro que fraude no INSS, ela tira dinheiro de aposentados, tira dinheiro das pessoas, né? Mas tem outras fraudes que tira dinheiro do erário, tira dinheiro dos cofres públicos, né? No caso de fantasmas, não está tirando dinheiro das pessoas diretamente, mas está tirando dinheiro indiretamente dos brasileiros e das brasileiras, ao passar grana para quê? Passar grana para fantasma, fantasma de aposentadoria, fantasma de pensão, fantasma de benefício social. A gente viu nos últimos anos, não é nem só agora, né? Também no governo anterior, a quantidade de pessoas que recebiam auxílio, do auxílio Covid, depois auxílio Brasil, Bolsa Família, sendo que não precisavam receber, que era fraude, era roubo também. Isso é roubo. A pessoa não precisa receber o auxílio Covid e está ganhando auxílio Covid, aquilo é auxílio emergencial, é roubo, é bandidagem, é ladroagem. Né? Então, o sistema previdenciário, o sistema de seguridade social, de assistência social no Brasil, ele é alvo, né? Exatamente, que uma montanha de dinheiro, é alvo desses larápios, desses salafrários. O governo precisa melhorar o sistema. Isso significa avançar em tecnologia, mas também resolver um problema sério, histórico dessa área, que é pessoal. Tem pouquíssimas pessoas, era um punhado de gente que fazia o controle de fiscalização com relação à questão dos benefícios. Uma quantidade pequena de pessoas também que respondem por fiscalização com relação aos outros benefícios. Então, precisamos avançar nisso. Isso significa, muitas vezes, contratar gente, direcionar gente para esses setores.
né? Não adianta simplesmente vamos reduzir o Estado, porque o Estado também vazio significa muitas vezes incapacidade para poder fiscalizar. Eu não estou defendendo inchaço, estou defendendo que áreas importantes como áreas de fiscalização precisa de gente, precisa de tecnologia, não é só IA, é uma coisa mais complexa. Se isso não for resolvido, se você continuar, a gente vai ver daqui a 5, 10 anos novamente, pessoas perdendo dinheiro e a coletividade também perdendo dinheiro e sendo tungada, Diego. E olha, convite importante para você que assiste aqui o canal UOL é o seguinte: segunda-feira, às 9 horas da manhã, o UOL Entrevista vai receber o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele vai falar sobre essa crise aí gerada pelas fraudes no INSS, também sobre os rumos do governo e outros assuntos ligados à política e à economia. A apresentação da Fabiola Cidral, com participação também do José Roberto de Toledo. Segunda-feira, portanto, agora já no começo da semana, às 9 da manhã, no canal UOL na TV e também pelo YouTube. Falando nele, o ministro Fernando Haddad disse hoje que trabalha com a Advocacia Geral da União e com a CGU para garantir que 12 associações investigadas por fraude paguem o ressarcimento dos beneficiários da Previdência que tiveram descontos ilegais. Ele disse que parece que há quantidade de dinheiro disponível dessas associações para começar o pagamento, o ressarcimento de quem foi prejudicado. Segundo a informação que ele obteve ontem, haverá dinheiro para esse início, pelo menos. Haddad disse isso na sede da B3, na cidade de São Paulo, onde foi homenageado pelo lançamento de uma ferramenta para digitalizar a cobrança do imposto de renda sobre investimentos de renda variável, com ações. O governo estuda usar recursos públicos para a devolução dos valores descontados indevidamente de aposentados e pensionistas do INSS. Segundo declarações do número 2 da pasta, o Dário Durigan, e da ministra do Planejamento, Simone Tebet. Professor Marco, e esses ressarcimentos, A expectativa é grande por quem foi fraudado, teve o dinheiro tomado, mas preciso saber de onde esse dinheiro vai sair. Boa questão, viu, Diego? Porque o Sakamoto passeou aí um pouco sobre as várias formas de corrupção e como elas são sentidas pela sociedade, né? Então, quando se paga por um funcionário fantasma, a sociedade não sente diretamente, mas sente indiretamente pela falta de dinheiro na política pública, né? Agora, quando se desvia do INSS, está se desviando do beneficiário, né? Está tirando do beneficiário, sobretudo aquele beneficiário que tem problema de saúde, que já tem dificuldade de adquirir remédio, que tem dificuldade para comprar alimentos básicos, né? Então é aquela corrupção que o efeito é imediato e, por isso, para a imagem do governo, por mais que ela não tenha sido começada nesse governo, é devastadora. A gente tem acompanhado aí o monitoramento das redes sociais, como que o governo está em desvantagem, não é? Nesse debate público. Agora, a questão de quem vai pagar, obviamente que é um desafio, porque para pagar imediatamente não tem outro fundo senão o erário público. E aí a gente volta a essa questão, né? Quando vai ser pago pelo erário público, de algum lugar vai sair. Ou de algum lugar vai faltar também, não é? Então, a preocupação do Fernando Haddad, que tanto foi cobrado por ajuste fiscal, por equilíbrio das contas, não é? É justamente em tentar minimizar naquilo que for possível, né, a saída de dinheiro do próprio governo, porque o governo tem, de certa forma, dificuldades enormes, né, para poder girar o próprio cotidiano. E aí, obviamente, que o que o Sakamoto disse faz sentido, né, ou seja, é preciso fiscalização, é preciso tecnologia, e eu iria um pouco mais adiante, Sakamoto, é preciso fazer também com que o beneficiário tenha a capacidade de entender o que está acontecendo com ele e denuncie. Tá? Porque esse é um tipo de situação que, se a pessoa que está lá na ponta percebe a falcatrua e tem um canal de acesso para denunciar, a descoberta pode ser antecipada em meses, em anos, do que se for esperar que o próprio governo investigue o governo, né? Aqui no caso, a CGU descobriu o problema, a CGU é um órgão de governo e a própria CGU, tá, ao trazer o problema público, mostrou o quê? Também, não é o que é um paradoxo para a população entender. Por mais que o governo ele tenha, de certa forma, sendo envolvido nesse escândalo de corrupção, foi o próprio governo que investigou este processo de corrupção.
Tá? Então, quem vai pagar a conta somos nós todos, né? Porque o dinheiro do governo é o dinheiro do público, é o dinheiro da sociedade, Diego. Por isso é importante combater esse tipo de fraude. Olha, depois do intervalo falaremos sobre a viagem do presidente Lula. Lula é ótimo, né? Presidente Lula, que agora está na Rússia e por isso a confusão. Ele encontrou com Vladimir Putin depois do intervalo. Fica aí, até já. Pareceu tiririca, né? O Lula está na Rússia. Ô, Sakamoto, de onde vai sair esse dinheiro é uma pergunta importante, né? Que todo mundo está se fazendo. Não, o ponto que o Marco levantou é importantíssimo. Da onde vai sair esse dinheiro? Isso vai sair. Porque o ideal, né, numa situação ideal de pressão e temperatura, é que todo o dinheiro que foi roubado, surrupiado, subtraído, desviado por parte dessas associações e sindicatos caia. Seja pego e devolvido para as mãos dos trabalhadores. Agora, uma parte desse dinheiro já virou caviar em viagem, foi queimado em turbina de avião em viagem para a Europa, pelo que a gente já está sabendo, né? Acabou virando churrasco, né? Foi defecado, já desapareceu, virou pó, né? E aí? Como é que vai ser? E outra, tem um outro ponto, né? E aí o governo, né, tá numa saia justa, porque ele precisa devolver o dinheiro para os aposentados, porque isso também é uma bomba se for arrastada, porque se for resolvida, foi devolvido na conta, tudo isso, você mitiga o impacto em cima. Agora, se não for, isso vai cair na conta eleitoral no ano que vem. Por outro lado, se o governo paga pura e simplesmente tirando do dinheiro do orçamento, o que pode acontecer? Você está socializando prejuízo coletivamente. Você está tirando de todo mundo e dizendo, olha, isso aqui é para pagar aquilo, mas estamos tirando de todo mundo que é do caixa público, né? O que também não pode. O governo vai acabar fazendo uma alternativa, pelo que a gente está entendendo, de forçar o pessoal a pagar, as instituições, aquilo que ficar meio na dúvida ou eles negarem a pagar, o governo assume e depois vai atrás do dinheiro. Né? O problema é que eu não vejo solução para o governo, para ele resolver essa equação econômica e política, fiscal e política, sem tirar dinheiro do bolso do contribuinte, Diego. É verdade. Lembrando então, você que nos assiste aí pelo YouTube, segunda-feira, 9 horas da manhã, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, convidado aqui ao vivo nos estúdios de São Paulo do canal UOL para o UOL Entrevista. A Fabíola Cidral e José Roberto de Toledo vão comandar essa entrevista com o Haddad